Começando mais um Bodycast na sua terça-feira. É isso mesmo, pequeno gafanhoto. Pra você que tá terça-feira aí, à toa, a fim de aprender um pouco com o melhor conteúdo médico do teu YouTube, o melhor do norte, com as melhores qualidades, você tá no lugar certo. Então já vai compartilhando pra aquele teu coleguinha também que tá à toa. Vai compartilhando, pede pra família seguir também, dá essa moral pra gente, porque a nossa intenção aqui é nos tornarmos a melhor referência do norte do país, o melhor canal e mais acessado do YouTube. Bom, hoje a gente vai falar sobre ortopedia no esporte. Para você que tem um tio, uma mãe, um parente, um amigo, pé quebrado, joelho arregaçado, coluna doendo, hernia de disco, essas coisas, unha encravada, esse vídeo é para ele, é para você, é para todo mundo. Então, conheçam hoje esse grande amigo e grande profissional que vai compartilhar muito conteúdo com a gente, Dawson Feitosa. É isso aí. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, reunidos, para a gente poder debater um pouco mais sobre essa parte da ortopedia voltada para o esporte e que de fato é uma realidade. A gente tem visto no dia a dia a galera praticando esporte aí, vindo com bastante lesões, e aí a gente está aí para dar essa força. Show demais. Bom, eu tava conversando com o Dawson aqui, pessoal. Seguinte. Todo mundo tem algum tipo de lesão, dependendo do grau. Ou dá uma torção de tornozelo, um entorcezinho, bateu o joelho, tava jogando bola, rompeu o cruzado anterior. Todo mundo que joga bola, uma hora ou outra, ele vai ser vítima do famoso LCA, né? O cara vai lá, tal, deu aquela torcida. E aí a grande pergunta, Dawson, aonde a ortopedia ela entra hoje num papel preventivo, né? De fato, quando a gente primeiro tem que conhecer a essência do esporte que você está praticando. Quais são os fundamentos que você está ali querendo praticar? Porque aí você consegue, de uma forma preventiva, entender quais são os mecanismos de lesão ou mecanismo do trauma, um nome mais técnico, de como você pode evitar determinados movimentos que podem te levar a uma lesão, uma torção, um rompimento de ligamento e, de fato, trazer uma instabilidade. Ou seja, o primeiro passo é entender o meu esporte, o que ele compromete das minhas articulações. Exatamente, o que você quer fazer, o porquê que você está fazendo. Show. E quando a gente olha hoje, eu tiro muito pelos meus pacientes de consultório, é até aquele cara que ele jogava bola, fazia aquela peladinha, né? A vida toda. Ah, eu era adolescente, garoto, eu juntava a galera e eu jogava uma bolinha. Beleza, tô adulto, com uns 40 quilos a mais... Aí eu continuo jogando ali aquela peladinha de fim de semana, não sei o que, sem condicionamento, e de repente eu dou aquela torcida no joelho. Exatamente. E perco bastante da estabilidade. E é isso que acontece, né? A gente tem visto que a prática da galera que faz o esporte do final de semana, os atletas do final de semana, são os maiores pessoas com riscos, né, de ter a lesão dos ligamentos do joelho. Por quê? Por causa da instabilidade, pela falta de qualidade muscular, cara. Não tem pra onde correr. E a gente sempre fala, né, cara? Você precisa entender que você tem um peso, exato, tem um deslocamento, e tu tem toda a questão da gravidade em cima de um centro, que às vezes você não fortaleceu ele ainda, o joelhinho tá lá bonito, e o garotão aí quer comer uma feijoada. Exatamente. E jogar, depois da feijoada, ele dá uma dormidinha, ele pronto, acorda preparado pra jogar uma pelada. E o joelho que aguente. E chega lá, dá uma torção, uma divisão de bola valendo aquela Coca-Cola, não é? E aí a galera vai com sangue nos olhos, dando aquela rasteira, aquele carrinho, quando vê, tá aí com a gente. E Dawson, por exemplo, voltando nesse exemplo aí do LCA, cara, que eu acho que é uma coisa bem comum, todo mundo conhece alguém que já lesionou, cruzado anterior, e são, inclusive, não é? Olha, aqui temos o nosso cameraman, o João Grilo. Inclusive, o João Grilo, né, ele não tem sobrepeso e mesmo assim ele lesionou o joelho. Sim, ele tava comentando aqui comigo, mas o fato dele, muito provavelmente, por causa da insuficiência de musculatura. Ele não tava fazendo treino, não tava fortalecendo. Peso demais é o problema e peso de menos também é o problema. Aí, quando foi jogar a bolinha, deram uma lapada nele, aí já viu a broca. Cara, e primeiro passo, o cara teve uma lesão dessa. O que hoje, antes da cirurgia, né, existe o diagnóstico, mas o que esse cara já tem que começar a se preocupar? Quais são os primeiros passos para ele procurar ajuda? De fato, você teve a lesão no esporte. Você está suspeitando, teu joelho está falso, ele quer sair do lugar.
Então, muito provavelmente, você tem aí uma lesão do ligamento cruzado anterior. Nesses pacientes, a grande maioria vai ter indicação de cirurgia. Situações aquelas que o cara tem uma contraindicação, seja ela cardiológica, algum outro motivo que ele não vai poder fazer a cirurgia, um bom fortalecimento muscular, porque a gente vai ter o estabilizador ativo, que é o músculo, que vai dar uma segurada nesse joelho, na sua instabilidade. Mas ainda assim, aquela qualidade muscular pré-operatória, ela é fundamental. Porque se você observar as pessoas que têm lesão de um ligamento do joelho, ele tende a defender aquele membro. Ou seja, ele não bota força, ele não despende carga. Ao subir e descer uma escada, ele começa com a outra perna. E isso você começa a observar o quê? Uma atrofia da musculatura. E também tem um esquema de compensação, lesão por compensação. Porque aí você acaba tendo um membro mais fino e o outro mais desenvolvido. Então, o que a gente está diante? De uma atrofia de musculatura. Aí você submete a essa pessoa a um procedimento cirúrgico, ele vai passar mais tempo ainda parado, mais atrofia. E aí a gente acaba não tendo aquele sucesso que a gente espera com relação ao procedimento. Então, o que a gente orienta? Trabalhar um fortalecimento muscular prévio, já iniciar uma atividade de fisioterapia para ganho de arco de movimento, diminuição de processo inflamatório. E aí, quando a gente cai na cirurgia, já está com a metade do trabalho feito. Boa. Cara, esse é o ponto que eu queria chegar. Porque muitas pessoas, a gente entende que nem toda cirurgia é de urgência, né? A não sei que seja uma fratura, alguma coisa. Sim. O cara lesionou ali o LCA, por exemplo, ele vai levar um tempo até essa cirurgia acontecer. Sim. E é muito interessante, principalmente para você aí, que tem algum amigo ou mesmo já passou por isso, esse tipo de informação, que o fortalecimento, ele é tanto pré-cirurgia ou não, né? Ele já entra tanto na contenção para você melhorar o fortalecimento da musculatura, ganhar uma qualidade muscular, evitar essa atrofia que tu mencionou. Exatamente. E esse esquema compensatório. Porque eu atendo vários pacientes que o cara nunca operou. Sim. Ele vive com o joelho. Não, meu joelho é meio fodido aí, por isso que eu não vou na academia, por isso que eu não vou treinar, porque eu tenho muito medo. Ou então o cara tem, como é que é o nome daquela? Que é bem comum, cara. Condromalácia. Condromalácia patelar. Condromalácia patelar. Essa é a outra campeã. Campeã. E quando você vai ver as principais causas que desenvolvem a condromalácia patelar, de novo, insuficiência muscular. Porque aí você acaba tendo um fortalecimento maior natural do músculo do quadríceps, ele acaba puxando a patela mais para um lado, e aí você acaba desenvolvendo essa lesão de cartilagem. Um dos tratamentos é a coisa mais simples, fortalecer o outro lado, o vasto medial. E aí você consegue estabilizar mais o joelho com relação ao alinhamento da patela. Cara, que legal. E vamos lá, isso é importante. Para você que não sabe o que é condromalácia patelar, já ouviu esse nome, não sabia, mas fingiu que sabia, se fingiu de entendido. Chega aquela tua tia no almoço de domingo e fala assim: meu filho, eu tô com condromalácia patelar. Daí você fala: explica pra galera, o que é uma condromalácia patelar, Dalson? Olha, isso nada mais é do que um desgaste da articulação, da cartilagem que fica por debaixo da patela. Então, ali você acaba tendo uma insuficiência desse músculo, desse osso, que é a patelinha, e ali você acaba desenvolvendo uma lesão dessa cartilagem. Quais são os sintomas? Dores. Normalmente, dor ao subir dessa escada, agachar, você está fazendo uma caminhada, uma corrida, você começa a sentir desconforto. Isso está relacionado com os sintomas de condropatia ou condromalácia patelar. Cara, isso é interessante. Eu, sendo bem sincero, eu não sabia. Não nessa profundidade, não nessa simplicidade que tu explicou. Então é o caso da patela, ela fica mais rasa, ela começa a ter atrito ali com a tíbia, com a fíbula, é isso? Não, o que acontece? A gente vai ter uma área do fêmur, que ele é uma parte mais funda, e a patelinha está em cima, certo? Então, quando a gente acaba tendo uma alteração da musculatura, ela tende a ir para um lado ou para o outro. Certo. E aí, a musculatura, ela influencia por duas situações. Ou o cara vai ter uma boa qualidade muscular de um lado e do outro não, ou essa cava, que eu digo às vezes que é o trilho da onde a patela vai deslizar, ela pode ser mais rasa. E aí isso você acaba tendo uma dominância de musculatura. Qual domina mais? A que domina vai puxar a patela para um lado ou para o outro. E aí você vai ter um desenvolvimento de uma instabilidade. E aí isso acaba lesionando a sua cartilagem. Cara, que legal. E esse tipo de paciente é um paciente operatório? Não.
Ou não? É só conservador? Na verdade, a gente começa com a orientação, com fortalecimento muscular. Se a lesão da cartilagem ela tiver muito avançada, porque a gente tem 4 graus, e aí dependendo do grau, a gente pode fazer a suplementação com os nutracêuticos. O que é isso? São as vitaminas essenciais para que você possa estar nutrindo essa cartilagem. E também tem um outro procedimento que é a viscosuplementação, onde você coloca dentro do joelho ácido hialurônico, e aí você consegue lubrificar essa articulação diminuindo o atrito. Em algumas situações onde essa patela ela pode estar saindo literalmente do lugar, o paciente está andando e sai, aí nós estamos de fato diante de uma instabilidade patelar grave, e aí muitas vezes tem que ter uma intervenção cirúrgica. E esse cara, por exemplo, quanto ele consegue treinar? Quais são hoje as limitações para quem tem condromalácia? Olha, as limitações que eu gosto muito de botar ele como um radar para o paciente é a presença da dor. Então, existem muitos exercícios que você vai conseguir fazer sem dor. Doeu? Para. Vamos verificar quais são os exercícios que você está sentindo esse desconforto para a gente tentar adaptar. Às vezes, a angulação. Apenas a angulação daquele movimento que está sendo realizado, uma vez corrigido, você já consegue resolver o problema. Cara, bem legal, porque a maioria das pessoas que tem, o cara que tem lesão, ele tem muito medo de piorar a lesão, principalmente por causa da dor. E aí, quando você apresenta academia pra ele, aquilo é muito hostil, né? Fala, caramba, já tô com dor. Eu vou fazer um agachamento, eu vou fazer um búlgaro, fazer um afundo aí. Ah, não, minha patela primeiro vai doer demais. Vai lesionar mais e acaba repelindo. O que eu acho interessante é essa ideia da fisioterapia, do Pilates, mas na prática a gente vê que poucas pessoas aderem a isso a longo prazo. Sim. Né? O cara faz um tempinho ali e tal, depois ele para, e no longo prazo às vezes ele vai ficar com isso aí, eu tenho condromalácia patelar. Ele nem cuidou. E ficou por isso mesmo. Ele vai envelhecendo, o processo hormonal automaticamente começa a fazer uma desmineralização óssea, você começa a ter um pouco de sarcopenia, piorando essa musculatura, ou seja, você ficou velho, ficou flácido, continuou com a dor ou até progrediu essa dor aí sem melhora da qualidade de vida. E você acaba evoluindo isso para uma artrose. Porque o que acontece? Você vai tendo esse processo inflamatório intraarticular de forma permanente e contínua. A gente vai ter uma mudança do pH dentro da articulação. Então aquele líquido sinovial ele passa a ter um processo chamado de sinovite, ele começa a inflamar. Então veja, você vai ter um líquido mais ácido. Então ele tende a machucar mais ainda as outras cartilagens que estavam saudáveis. Então ele já sai da patela e migra para a região dos côndilos femorais, que é onde a gente já vai ter um agravamento desse quadro. O paciente passa a ter uma artrose e muitas vezes tem indicação de prótese, já é o cara mais idoso, né? Então passou toda a questão da juventude, não fez esse tratamento, não teve o cuidado preventivo, e aí vem a parte mais dramática, né? Que é o estado final da lesão. Cara, que interessante. Então, nós já falamos aqui, primeiro, sobre a LCA, que é muito comum, a lesão do jogador de bola. Sim. Falamos agora sobre a condromalácia, que é uma coisa muito comum em pacientes não cirúrgicos também, que precisa tratar isso. E agora vem aquele campeão. O campeão que todo mundo reclama em algum momento de dor nas costas, reclama ali que a coluna tá meio lascada, tá meio fodida. E ele fala assim, cara, eu não posso operar, automaticamente eu tenho crises intermitentes, né? Tem época que a coluna vai travar, tem época que não, dá uma melhoradinha. E essas pessoas são as principais que correm de academia, correm de exercício, porque usam isso até como uma defesa. Sim. E aí o que a gente percebe? Que esse cara, cada vez ele vai progredindo e piorando. Vai piorando. Postural, né? Exatamente. Nossa, hoje a famosa hernia de disco, discopatia, etc. Cara, isso hoje é um limitador para exercício físico ou não? Existe as questões das escolas que defendem a questão da não prática de atividade física de forma mais intensa e tem aquelas que defendem. O que eu tenho observado, a galera que tem praticado atividade física, a gente realmente observa uma diminuição do quadro de dor, ao ponto do paciente que tem uma protusão lombar de dizer assim para mim, cara, quando eu não estou treinando, a dor piora. E aí quando você vai buscar de novo a essência, o fundamento da coisa, é uma musculatura paravertebral mais fortalecida, é uma musculatura de abdômen mais fortalecida, é uma diminuição da circunferência abdominal, é uma diminuição de sobrepeso
que o paciente ele vai ter uma melhora da condição física. Então, Idade como um todo. obviamente, a gente já só com isso começa a enxergar o poder que isso existe na questão da reabilitação e no tratamento de muitas lesões. Cara, e deixa eu te perguntar, vamos lá. Por muito tempo você teve em alta a galera do bodybuilder, aí a galera, meu Deus do céu, tá todo mundo se lesionando. Aí você via muita gente assim, olha, um treino muito pesado que eu tenho medo de ter um estiramento no meu peitoral, romper o meu bíceps, me lesionar, ficar todo fodido e não poder mais treinar. Daí o cara fica fazendo aquele treino sem periodização. Muitas vezes ele fica com aquele treininho vagabundo que não funciona pra muita coisa. Porque pra você que não sabe, o fato de você ir à academia, nem todo treino se torna hipertrofia. Muitas vezes o teu treino até te gera um condicionamento, e isso acontece muito às vezes no crossfit, no atletismo. As pessoas têm um baita condicionamento, mas nem sempre a musculatura tem um desenho bonito, aquela hipertrofia, aqueles gominhos, aquele quadríceps bem marcado. Agora sim, o que é importante? Você entender que o teu treino ele tem que gerar um nível de inflamação, uma resposta adequada inflamatória para se tornar um músculo bonito, hipertrofiado e gerar novas fibras. Dawson, esse tipo de pessoa que vai treinando com medo de se lesionar, tu acha assim, qual que é o grau hoje pra gente balizar mais ou menos esse pensamento? Que o cara pode falar assim, ó, cara, até aqui vai de boa, daqui pra frente você corre o risco de ter um estiramento muscular no meio do seu treino, sei lá, no meio do supino. A gente observa que essas questões de lesões musculares, elas estão presentes em duas vertentes muito, muito claras. Ou é o principiante, que de fato ele ainda não tem aquela habilidade com relação ao treino que ele faz, seja cross ou musculação. Que é a ideia da consciência corporal, né? Exatamente. Então ele ainda não tem o conhecimento do movimento e também a questão de querer aumentar peso muito rápido, né? E aí isso você... Treina pesado, né? Exato. Aí você acaba sobrecarregando uma musculatura que não está pronta. E outra é a outra ponta. Já é o cara que está pronto. Só que aí ele não entende aquele limite que o corpo dele tá e ele quer aumentar a carga, mais carga, e uma hora, de fato, a musculatura ela vai reclamar e a gente pode sim ter uma lesão muscular. Entendi. É muito comum, cara, já atendeu muita gente assim? Já atendi. E a gente de praxe vê muita galera aí machucando a musculatura com a questão dos exercícios com muito peso. E aí você tem que tirar o cara dessa questão da sobrecarga, mas mantém sim ainda a questão da prática da atividade física, a gente não zera. Entendi. Eu tive um amigo, cara, que foi até o Carlos, né? O Carlos, ele teve uma lesão de peitoral e ele teve que operar. Aí essa é outra pergunta que eu tenho. Todo estiramento, toda lesão muscular por sobrepeso, por treino, etc., ela é cirúrgica ou não? Não, vai depender. Nós vamos ter aquelas lesões que a gente tem só o estiramento, lesão parcial. Mas quando você tem rompimento total e avulsão, né, onde você tem a base do ligamento que é avulsa, A avulsa que tu fala e rompe, puxa. exatamente, é que nem corda de violão, né? Corda de violão, quando ele corta, ela recolhe. Então, a nossa musculatura, lá onde ele se insere, quando ele rompe, ele pode recolher. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a reconstrução, a rafia dessa área, para botar de volta. Caramba, isso demora muito tempo, cara. Digamos que ele teve uma lesão. A gente vê muito isso no bodybuilder, a galera lesionando muito bíceps, Sim. tríceps, né? O cara até Sim. mesmo em preparação. Né? Teve o caso do Eduardo Correia e tudo mais, que o cara pô, se lesionou e mesmo assim ele continuou a preparação e foi competir no Olímpia com essa lesão. O cara geralmente demora quanto tempo, cara? Uma recuperação de rafia, assim, mais ou menos. Bom, se a gente estiver falando do procedimento cirúrgico como um todo, para ele voltar bem, uns 3 a 4 meses. Porque você tem que entender que aquela musculatura ou aquele tendão, ele tem que ter um processo de cicatrização. E um processo de cicatrização de uma musculatura, ela leva em torno de 90 dias para a gente estar realmente 100%. E aí depois vem toda a readaptação, a questão ao treino, e aí ele vai voltando paulatinamente, gradativamente, conseguindo o que ele fazia antes. Ah, show demais. Agora essa é a pergunta campeã. Pequeno gafanhoto, olha nos meus olhos aqui e repita comigo. Torcilax não vai te deixar frango. Torcilax não vai te deixar frango. Eu vejo muita gente, Dawson, dizendo assim, Leandro, o cara morrendo de dor, eu não vou tomar anti-inflamatório porque senão eu não vou criar músculo. Eu falei, calma, filhão. Respira, mas Vamos devagar. quanto tempo de anti-inflamatório você vai tomar?
Qual que é a causa? Porque também, se você continuar com dor, tu não vai treinar bem, você vai ganhar músculo do mesmo jeito. Na tua opinião, cara, o anti-inflamatório dentro do processo de hipertrofia, qual que é o limite pra gente falar, não, esse cara realmente ele vai ter malefícios em usar um anti-inflamatório? Se a gente estiver falando de um atleta, né? Se o cara realmente está ali naquela busca de uma qualidade muscular para algo a curto prazo, a gente deve evitar esses usos de anti-inflamatórios. A gente utiliza um sintomático de mais potência e a gente consegue trazer esse processo analgésico, até mesmo o gelo, que é um analgésico mais de fácil acesso e de bom efeito. Agora, se a gente está falando de um cara que está na rotina diária, eu, por exemplo, estou aqui trabalhando, venho fazer um podcast aqui com o Leandro, no meio do caminho eu me machuco, eu vou usar meu anti-inflamatóriozinho sim, com certeza, porque amanhã eu preciso trabalhar, preciso desenrolar as coisas. E não é isso que vai tirar o teu processo de hipertrofia, até porque ele não acontece assim em horas, da noite pro dia, né? E eu vejo muita gente, às vezes, passando um sufoco danado, cara, com esse preconceito com anti-inflamatório. Olha, eu não uso anti-inflamatório, e aí o cara fica com dor uma semana. Assim, ele vai postergando toda aquela coisa que era pra durar 3, 4 dias, pela negligência, pela falta de conhecimento, o cara demora aí 3 semanas com dor, aí começa a andar todo a capengar, mudar o eixo, feito a ter que fazer cambagem. Então, Dalson, na tua opinião, acho que a gente concorda com isso. Sim. Nem todo anti-inflamatório, dentro de um tempo determinado, ele não atrapalha o processo de hipertrofia. Exatamente. Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, né? A gente realmente tem que avaliar qual é o objetivo daquele paciente, qual é a urgência da gente conseguir uma melhora da dor, qual o nível de dor, né? Na escala numérica, se a gente faz uma escala numérica de 0 a 10, qual é a dor que esse paciente está sentindo? Está ali, entre 0 e 4, que eu considero uma dor baixa, a gente consegue segurar com um sintomático. Se passou de 5, pode até utilizar um opioide baixo, utilizar um relaxante muscular. Tipo um Paco da vida. Exatamente. Aí você consegue trazer uma analgesia, que é a melhora da dor, sem comprometer de fato o resultado que você deseja. Agora, óbvio, se o cara realmente está travadão, não está conseguindo nem sair de casa, você não vai utilizar um anti-inflamatório porque vai sabotar o treino. Sabotar o treino. Uma hora dessa? Não, não é possível, cara. E hoje, dentro do seu consultório, quais são as lesões principais que você atende lá, cara? Olha, a gente tem realmente uma boa demanda com as lesões de joelho, né? Então, a campeã, ligamento cruzado. Segundo, condromalácia patelar. Terceiro, menisco. Quarto, pelo incrível que pareça, fratura por estresse. Fratura por estresse? Exatamente. Agora explica pro pessoal que fratura por estresse não é o estresse de passar raiva. Estresse emocional, não. E a última, lesão muscular. Olha, fratura por estresse. Por que a gente tem observado uma grande demanda por esse tipo de lesão? Primeiro, é o cara que realmente não faz atividade física e quer começar a praticar corrida. Então, da noite pro dia, ele quer ser o cara da corrida. Então, ele bota para valer, corre rápido, corre com muita sobrecarga e você acaba desenvolvendo uma lesão no osso que, de fato, é uma fratura, mas que a gente não consegue ver ao raio-x. Tem que fazer um exame de melhor qualidade, que é a ressonância magnética, que você observa um infiltrado na musculatura. O que eu quero dizer? Se tiver um pouco mais de energia, você, de fato, tem uma fratura propriamente dita. Clinicamente, a gente consegue palpar a região do osso do paciente e se ele já sentir dor, já tem grande indício de ser essa fratura por estresse. Show de bola. Agora você tocou num ponto que acho que a minha dúvida é a sua dúvida de todo mundo. Qualquer tipo de lesão, digamos, sei lá, torci meu pé, porque o povo é apaixonado por raio-x. O povo adora um raio-x. Torci meu pé, eu tenho que fazer um raio-x. Chega lá, meu Deus do céu, posso ter que quebrar? Calma, filhão. Numa escala, geralmente, assim, de complexidade de exames para detecção, explica ao pessoal o que é competência do raio-x, o que é tomografia, o que é ultrassom e o que é ressonância. Legal. Quando a gente, de fato, quer fazer um estudo para osso, os dois exames de qualidade, raio-x e tomografia. Quando a gente quer fazer um estudo de partes moles, aí o que vem ser isso, partes moles? Tendão, ligamento, cartilagem, músculo. Aí a gente parte para a ultrassom ou a ressonância. Claro que a ultrassom ela tem um custo mais barato, né? Ela é mais em conta na hora de fazer o exame.
E dependendo do tipo de lesão, há necessidade da gente indicar a ressonância. Parte para o ultrassom que vai ter um bom resultado. Agora, obviamente, se a gente está diante de um quadro que é muito mais de lesões mais internas, como o joelho, a ultrassom não vai trazer esse efeito. Então a gente tem que partir para a ressonância, que é um exame mais de qualidade. Poxa, essa informação foi top. Essa aí eu salvava pro recorte, viu? E pra você também, já compartilha com o amiguinho que esse pedaço foi top. Nunca mais você vai no pronto-socorro com o pé torcido pedindo raio-x. Vamos fazer esse combinado aí. E agora pra fechar com chave de ouro. Cara, isso eu acho muito legal. Eu queria falar um pouco sobre ozônio. Epa! Ah, Entrou num negócio aí. agora. Eu vou falar um pouco sobre ozônio, porque é uma coisa que poucas pessoas falam. Aham. Muita gente tem dúvida e eu vejo que tu trabalha muito bem com isso. E às vezes pode ser uma das possibilidades de tratamento para aquele cara que já testou quase tudo, Sim. né? Hoje essa atividade da ozonioterapia, ela é uma atividade que ela está bem regulamentada com a turma da fisioterapia. Então o fisioterapeuta, quando ele vai e faz essa intervenção junto com a ozonioterapia, eu tenho um olhar mais tendencioso de forma positiva, que ele realmente traz alguns efeitos de boa qualidade para melhora de dor, auxilia no processo de recuperação de musculatura, de cartilagem, porque o que você está fazendo? Quando o fisioterapeuta faz a injeção do gás de ozônio, que são 3 moléculas de oxigênio, quando ela entra em contato com a nossa superfície ou intertício, como é o nome mais técnico, né? Existe uma quebra dessa molécula. Então nós vamos ter 2 moléculas de oxigênio e uma de radical livre. Então olha que legal. Você vai estar oxigenando aquela célula que precisa de um maior aporte para melhorar o efeito metabólico dela, e você vai ter uma molécula solta de oxigênio trazendo radicais livres. Aí você vai me dizer, poxa, mas radical livre é ruim. Em certo ponto, sim, mas nesse não. Por quê? Porque a gente está sinalizando para o teu sistema imunológico que ali tem alguma coisa para se resolver. Então, olha que bacana como ele pode agir nessa questão da cascata inflamatória que o nosso corpo pode desenvolver e na cascata imunológica trazendo um bom resultado e recuperação de algumas lesões. Cara, que massa, olha, essa aí foi top demais. E como pra gente entender um pouco sobre esse negócio do ozônio, e quando a gente fala de ozônio, o cara aplica o ozônio na lesão? Como funciona isso? Sim, o profissional da fisioterapia ele consegue fazer a aplicação desse gás. Na verdade, existe um gerador que converte um oxigênio medicinal no ozônio medicinal. E aí ele consegue, a partir dali, da fabricação desse gás, aplicar em pontos gatilhos, em pontos de dor, em pontos de lesão, para facilitar e acelerar esse processo de recuperação. Não dói, não? Arde. Arde? Arde. Então, assim, Eu fico imaginando assim. Pô, você pega uma baita de uma injeção e fala assim, o cara, ó, eu vou sarar a tua dor agora. Onde é que é a dor? É no joelho. Pera aí. Botou a injeção no teu joelho. O cara, na hora, meu. Não, pera aí. Peraí. Não, mas utiliza umas agulhas muito pequenas, né? Então, assim, é bem superficial. Aquela agulha de insulina, ela chega a ser mais fina do que a agulha de insulina. Mesmo, né? E na escala numérica de 0 a 10, eu acho que fica ali em 4, tá? Não, é dorzinha de botox. Então depende, exatamente. Então depende muito da questão da sensibilidade de dor de cada um, né? Show demais. Então, Dawson, cara, quero te agradecer porque foi um bate-papo muito legal, assim, bem esclarecedor, porque a gente vem trazendo um pouco da área da saúde pra dentro, na verdade, pra fora da doença, né? Porque medicina não é só cuidar do doente, medicina é prevenir que as pessoas adoeçam. E esse nosso legado aqui nesse podcast, trazer as pessoas pra mais perto, aquela coisa do médico, aquele cara que, pô, todo formal, que esse cara não fala palavrão, nossa, esse cara não dorme, esse cara... Não, somos pessoas igual todo mundo aqui, a gente se diverte, a gente fala abobrinha também, mas esse conhecimento ele pode ser transmitido de uma maneira mais leve, mais contraída. Exatamente, concordo. E a gente tem observado que as escolas médicas ainda têm trabalhado muito essa medicina curativa, né? Eu vejo isso com um olhar que precisamos desenvolver mais a medicina preventiva. A gente não tem na nossa grade curricular, você está trabalhando de fato com uma medicina preventiva, de longevidade, querendo trabalhar com o teu paciente saudável, né? Tanto é que ninguém fala de paciente saudável.
Não fala? A visão sempre é o paciente com a doença já propriamente dita, numa fase que ele poderia ter prevenido. E a gente não tem essa cultura ainda nas nossas escolas para fazer esse desenvolvimento. E quando a gente consegue enxergar a importância dessa medicina preventiva, é que você de fato consegue ver as transformações nas vidas das pessoas. Porque você consegue entregar o que há de melhor de forma preventiva. Mas eu acho que o grande segredo disso tudo, Dawson, tá em um quesito, cara, que às vezes nós médicos a gente demora um pouco para entender isso, que é o quê? Cuidar do paciente e não da doença e ouvir mais o cara, ouvir mais o Exato. paciente, dedicar mais tempo para ouvir antes do cara falar assim, estou com dor. Aquele, não me explica o porquê, como foi, de onde veio e tal. Antigamente era assim, estou com dor, o remédio é esse. Estou com isso, toma. Então, acabou que a relação médico-paciente ela foi se distanciando cada vez mais, a doença ficou no meio, chega aqui, resolve. É muito objetivo, né? E aí você realmente vê que quanto mais você traz ele para perto, melhor o teu resultado. Que aí você enxerga o cara como um todo, né? Ele é um ecossistema. Ele é um pai, é uma mãe, é um filho, tem conta a pagar, tem seus problemas pessoais, tem seus estresses que realmente pode até estar trazendo esse quadro de dor que não é uma dor física. Isso é muito, muito até comum, tá? Eu atendo muitos pacientes que quando a gente vê, a gente precisa de um acompanhamento com a multidisciplinar com a psicologia. Que aí, de fato, o cara não tem uma dor relacionada à lesão, tem uma dor emocional, Fibromialgia. por exemplo. Cara, muito legal. E vou terminar agora com gostinho de quero mais. E vai ter a parte 2 desse podcast aqui. Dawson, muito obrigado. Deixa uma mensagem pra galera das suas redes sociais. É bem legal também. Poxa, fico feliz por todos que estão aqui participando conosco. Também quero dar a deixa que em breve, sexta-feira agora, nós vamos estrear o Raio X, que é um programa onde nós vamos ter uma equipe da área de Direito com a doutora Natália. Nós vamos ter a Ana Renata voltada da área da enfermagem e eu da área médica trazendo toda essa visão que cada área tem com a saúde, para que a gente possa ter essa visão mais ampla, né, de que como a gente pode realmente melhorar a saúde. E fico muito grato por esse momento e estamos juntos. Tamo junto, papai. Valeu, pessoal. Esse foi mais um podcast. Fique com a gente aqui, compartilha, ativa o sininho e segue a gente. Dá uma moral pra gente. Manda lá pro seu coleguinha também seguir. A gente vai bater o máximo de seguidores possíveis e trazer qualidade pra vocês cada dia mais. Tamo junto. Valeu.